também, tá? O Valdécio já está pronto? Está por aí? Já sim. Valdécio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Pode abrir sua câmera aí, deixa eu fixar você aqui. Todo mundo. Olá, pessoal. O atraso, viu? Obrigada. Estava vindo da Tá dentro do faculdade. horário, perfeito. Em casa. É assim mesmo. Viu, gente? Todos nós somos acadêmicos, tá vendo? Até o Valdécio entende também o que todo mundo passa. E é isso. Então, vamos lá. Gente, primeiro, boa noite, tá? Desculpa o atraso novamente, mas eu tive que deixar o pessoal que eu levo e trago da faculdade, tá bom? E com um caminho meio divergente. Por isso eu me atrasei mais. Mas, sem mais delongas, vamos começar, tá? Vamos falar um pouco sobre trauma, o ABC do trauma. E qualquer dúvida, em qualquer momento, pode me interromper, pode perguntar, que eu vou tentar sanar suas dúvidas da melhor maneira possível, tá? Só compartilhar a tela aqui. Todos estão vendo? Sim. Pois pronto, vamos começar. Bom. Gente, hoje nós vamos falar sobre o ABC do trauma, tá bom? São condutas, normas e condutas realizadas para melhorar o atendimento em um possível trauma, tá? Seja ele questão traumática ou questão AVC, em emergências no geral, tá? O ABCDE, ele foi uma norma feita pela organização American Heart Association, tá? E ela engloba algumas condutas e normas para o melhor atendimento numa urgência e uma emergência em vários âmbitos de casos, tá bom? Então, nós vamos começar hoje com uma pequena introdução. O ABC do trauma, gente, é uma metodologia, como eu tinha falado, que foi utilizada para avaliar e tratar o paciente com lesões traumáticas de forma eficiente e sistemática. Ou seja, no trauma, nós precisamos economizar tempo. Nós não temos aquele tempo para fazer um atendimento bonitinho, perfeitinho. Tem que ser rápido, tá? Quem gostar de urgência e emergência, quem for seguir na área, nessa parte, vai ver que tudo tem que ser muito rápido para atender, porque cada segundo para o paciente é ouro, tá bom? Isso vai ocasionar com que o paciente tenha uma sobrevida maior. Então, pessoal, só expande a tela. Então, cada minuto e cada segundo é essencial para a vida do paciente, tá? Cada segundo que passa melhora ou piora o prognóstico do nosso paciente. Bem, então vamos lá. Antes de eu falar nisso, antes era a norma era o ABCDE do trauma. Vias aéreas, ventilação, circulação, estado neurológico do paciente e exposição. Hoje em dia, foi mudada a norma, hoje em dia não, desde 2018. O PHTLS, ele mudou. O ABC do trauma ganhou mais uma letra, que é o X, que é o exsanguinação. O que que é? O que que eles analisaram na época? A gente se preocupava, chegava um paciente, por exemplo, como acontece muito aqui na ponte, acidentes de moto.
paciente batia, era traumatizado, estava lá no chão, chegavam lá, começavam a fazer os procedimentos. Se o paciente fraturou uma perna, fraturou o fêmur, foi uma fratura exposta. Nessa fratura exposta, houve um rompimento da artéria femoral. Vai ter uma hemorragia de grande porte. Só que no ABCDE do trauma, eles iniciavam sempre com vias respiratórias. Então, em vários estudos, eles colocaram primeiro o X, antes de todas as letras, que é a exsanguinização, que caso aconteça esse tipo de trauma, tenha uma hemorragia muito intensa, você vai se preocupar primeiro com ela agora, tá? Então, hoje é o XABCDE do trauma, já é atualizado para isso, tá? Então, um paciente traumático, você chegou, viu. A primeira coisa que você vai fazer é chamar o SAMU. Primeira coisa que você faz, teve um acidente, a pessoa está lá, sofreu um acidente, foi atropelada, caiu de moto, caiu de um prédio, teve um choque elétrico, nós vamos falar um pouco mais na frente, porque vai mudar algumas coisas, teve um infarto. A primeira coisa que você vai fazer é chamar por socorro. Mesmo que você seja médico, você não pode atuar sozinho, porque você não vai estar 100% preparado todas as horas do dia. Tá? Sempre vai acontecer um caso, ali você vai no mercado, acontece um acidente, acontece tem um infarto, uma pessoa sofre tem um choque elétrico. Então, tudo isso, gente, primeira coisa que você vai pensar que tem que pôr na sua cabeça é chamar o SAMU. Quem foi que levantou a mão? Por favor. Tá. Com isso, chegou lá, identificou, chamou o SAMU, beleza, chamou socorro, avaliamos o local também para ver se está seguro para que comecemos a atuar, tá? Nos tempos que eu atuava na UPA, que eu fazia alguns resgates, a gente tinha uma regrinha ouro. Primeiro eu, segundo minha equipe, terceiro as pessoas ao meu redor e por último o paciente. Se você não se preocupar com você, com a sua equipe ou com as pessoas ao redor, você não vai ter apenas aquele paciente para atender. Você vai você vai ter vários pacientes. Pode acontecer de ser uma da sua equipe, pode ser uma daquelas pessoas curiosas que ficam lá e talvez até você. Então, sempre se preocupe com você, sua equipe, as pessoas ao redor e, por último, o paciente, porque ele não vai a lugar nenhum, tá? Vamos lá, vamos começar com o significadozinho de cada letra e dentro de eu falando desses significados, a gente vai jogando alguns exemplos. Tudo Como bem? Assim, doutor? Boa noite. Essa questão de primeira equipe eu não entendi. Em que sentido? Opa, Márcio, é que assim, ó, Me permita só ver se eu entendi aqui, Gigante. sim, por É favor. quando você faz o controle do trânsito para que não aconteça novos acidentes, seria isso? Perdão, você pode Sinalizar repetir? o trânsito, né? Seria a forma de sinalizar o trânsito para que não aconteça novos acidentes ali, por exemplo, quem está ali socorrendo ser atingido por outro carro? Sim, isso é uma forma. É assim, ó, quando você vai para uma cena, você está andando no meio da rua e, digamos, teve um carro atropelou uma pessoa. Beleza. O nosso instinto que é correr para cima para tentar ajudar. Isso é o instinto de cada um. Mas nós temos que ter em conta o quê? Se a gente correr para cima, sem se preocupar, pode vir outro carro e pá, bater em você. Você é mais uma vítima. Ah, você está no atendimento, está com a sua equipe bonitinho ali, teve um acidente, vocês foram chamados, você se preocupou com você, prestou atenção direitinho, olhou para ver se não tinha perigo, beleza. A sua equipe correu para cima, veio um carro, pá, bateu. As vítimas agora é alguém da sua equipe.
e aquelas pessoas curiosas que ficam em cima, vão para cima, correm e tal, no caso de um choque elétrico, muitas vezes a carga ainda está passando no corpo da pessoa, ou então o fio, o objeto ali com carga, está presente ali ainda no local, e algum descuidado acaba tocando, então gera mais uma vítima. Por isso que eu falo, no atendimento de urgência e emergência, primeiro você, depois sua equipe, depois as pessoas ao redor e, por último, o paciente. E sim, como o colega falou agora, segurança da cena é primordial. Tá? Vamos lá. Nada, qualquer coisinha só, pode me interromper, não tem problema. O X, a exsanguinação. Como eu havia dito, o primeiro manejo seria vias aéreas, mas foi introduzido esse X e nós vamos, primeira coisa que nós vamos fazer, chegou, viu a vítima, olha ela toda para ver se não tem nenhum tipo de hemorragia importante presente, seja ela em membro, seja ela abdominal, seja ela em região torácica, cefálica, não importa. Tente controlar aquela hemorragia da melhor forma possível e rápido, tá? Como eu disse, na emergência, cada segundo corresponde a um tempo a mais de vida do paciente, tá? Então, se for uma hemorragia importante em região de membro inferior, tem uma coisinha que muitos falam que não é mais usado, que não pode ser mais usado e tal, mas é uma coisa que salva muito, que a gente faz porque às vezes não tem o material necessário, que é o torniquete. Então você faz ali o torniquete rapidinho, botou, parou o sangramento, aí você começa o ABCDE do trauma em si, tá? Então sempre primeiro observe para ver se não tem nenhum sangramento importante. Segundo, vamos para o ar, vias aéreas. As vias aéreas, gente, nós vamos fazer em dois momentos delas. Primeiro, quando chegarmos lá, nós primeiro temos que proteger a coluna vertebral do paciente. Tá? Se ele caiu, se ele foi atropelado, sempre ele tem um risco, se você não viu, ele é um paciente politraumatizado, até que se prove o contrário. Tá? Então, primeiro, imobilize a cabeça. Você vai imobilizar a cabeça colocando suas duas mãos, um em cada lado, segurando, sem hiperestender ou sem flexionar, sem virar para um lado ou para o outro. Você vai manter a cabeça fixa. Tá bom? Ah, mas se o paciente tiver com capacete, aí já tem uma manobra para você fazer para retirar do capacete. Aí você precisa da sua equipe, porque é uma manobra feita com duas pessoas. Enquanto um imobiliza o capacete, a outra vai tentando retirar. Tá bom? Imobilizou, protegeu a coluna cervical. Beleza, vamos verificar se as vias aéreas estão pérvias, se não há nada que impeça o trânsito do ar para os pulmões do paciente, tá? Então você vai avaliar as vias aéreas. Como? Você vai abrir a boca do paciente com a manobra chamada She-Lift, tá? Ou Jaw Thrust, que eu vou mostrar uns exemplos aqui, e vai verificar se não há nada na boca dele, como chiclete, ou pessoas mais idosas, as próteses dentárias, se não ficou nenhum pedaço de material na hora do acidente que entrou, se ele não se engasgou com nada, como é que está a questão da musculatura do glosso, tá bom? Se ele não relaxou com o desmaio, se a pessoa estiver desmaiada. Então, tudo isso você vai verificando nesse período do ar, tá? Aí nós temos as duas manobras que usamos, que é a She-Lift, que você vai elevar o queixo, você vai elevar o queixo com a mão na região frontal, você eleva, e com a sua outra mão você vai pegar na região mentoniana e abrir a boca do paciente. Isso, nesse momento você vai hiperestender com muito cuidado a cabeça do paciente para que ele possa ser liberado das vias aéreas, tá? Para que a região traqueal fique de uma forma bem horizontal e facilite assim o trânsito do ar,
A outra manobra, que é mais usada em questão de traumas mesmo, em acidentes de carro, ou acidente de moto, em quedas, é a de Altrost, que você vai ter um controle maior tanto da cervical, como você vai ter a facilidade de abrir a mandíbula do paciente, tá? Ah, e como é que faz essa manobra de Altrost? Da mesma forma que você imobiliza o paciente com a mão do lado, a mão do outro, segurando a cabeça para que ela não se movimente, você vai. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Vou parar aqui a apresentação rapidinho. Foco em mim. A lift você vai fazer o seguinte: paciente deitado, uma das suas mãos vem aqui. Vai estar com controle da cervical, porque a cabeça vai estar escorada no chão. Você vai fazer uma leve pressão e vai fazer esse movimento. Com a sua outra mão, você vai segurar. Oi? Com a sua outra mão, você vai segurar na região mentoniana e puxar. Com esse movimento, o paciente vai abrir a boca e você vai poder verificar a região oral dele se não há nada presente no momento. Já o trust, você vai fazer o seguinte: você vai se posicionar atrás do paciente, aqui, acima da cabeça dele, paciente deitado, claro, vem aqui. Você vai fazer esse movimento. Você vai segurar aqui, tá? Vai ter o controle. E esses seus dedos aqui vão ter que se entrelaçar na mandíbula, tá? Vai ter que se entrelaçar na mandíbula. O seu polegar vai estar nessa região segurando, mantendo fixa, e com o seu indicador, você vai fazer uma leve abertura. É difícil fazer em mim, gente. Tinha que ter outra pessoa. Mas é mais ou menos isso. Travou na mandíbula, proteção, ó. Travou mandíbula, proteção na testa aqui, segurou, e com o indicador você vai abrir, tá? Isso aqui você vai ter o controle da cervical do paciente e vai poder fazer a abertura oral do paciente para verificar se não há nada presente na região oral que possa causar uma ovácea, no caso. Tá bem? Então, vamos lá. Voltando aqui. Cá. Tentando apresentar. Ok. E aqui eu botei enfatizando, no A também se realiza a proteção da coluna cervical. Não esqueça disso, porque isso é de extrema importância. Se o paciente sofreu um trauma e teve uma lesão cervical, qualquer movimento pode ocasionar uma lesão maior. Tá? Se tiver uma lesão, você pode agravar, caso você não tenha cuidado nessa parte. Pronto. Essa aqui é a gel trust. Ó, sem trava a mandíbula. E geralmente eu boto o polegar aqui na testa para ter um controle maior, tá? E com o indicador eu abro a mandíbula do paciente fazendo uma hiperextensão, tá? E a lift. Veja só, quando você hiperestende a cabeça do paciente, com cuidado, que é um paciente traumático até que se prove o contrário, veja que a região traqueal, ela fica toda horizontalizada. Isso facilita o trânsito do ar para os pulmões do paciente, tá? Salve que, se tiver objetos ou secreção, se o paciente salivar ou vomitar, você vai ter que fazer a retirada desse objeto. E se for secreção, você não vai virar a cabeça do paciente de lado para que essa secreção saia. Você vai ter que colocar uma gaze no seu dedo e ir secando essa região até o paciente, até ficar sem secreção nenhuma e o paciente consiga respirar. Mas nesse tempo o paciente não pode broncoaspirar? Pode. Por isso que eu falo, cada segundo conta para a sobrevida do paciente. Cada segundo é ouro, tá? E isso aqui, gente, eu vou apresentar a vocês, que é chamada de cânula de Guedel, tá? Cânula de Guedel. Para que serve essa cânula de Guedel?
para manter as vias aéreas pérvias. Isso aqui é colocado na região oral, tá? Essa região aqui fica a língua, tá? A língua vai ficar nessa região e isso aqui vai ficar o céu da boca. Dentro desse tubo tem um orifício que vai facilitar a respiração do paciente e caso o paciente vomite, você vai poder colocar uma sonda e aspirar o paciente para que ele não broncoaspire, tá? Ela tem de vários tamanhos, é ótimo, é uma coisa que vocês vão ver que quem for trabalhar na emergência, que isso aqui salva vidas pra caramba, tá? E evita que a musculatura do glosso, da língua, relaxe e obstrua a via aérea, tá? E aqui, ó, tem os tamanhos de cada cânula e a corzinha separando cada uma delas. Aí eu coloquei a descrição que cada cânula serve, tá? Onde a neonatal é a rosa, para bebê azul, criança. Nós iremos usar muito a número 3, que é a verdinha, que é essa verdinha aqui. E a número 4, que é a amarela, que é essa amarelinha aqui, que é para adultos em porte relativamente normal para os padrões brasileiros e adultos maiores. No caso de pessoas obesas que em ocasiões possam infartar, a gente pode estar usando tanto essa amarela, dependendo do tamanho do paciente, como essa vermelha, que é um pouquinho maior. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tranquilo? Show. Vamos lá. O B. O que é o B? O B é a respiração, a ventilação do paciente. Ah, mas a gente não acabou de ver isso no ar? O ar a gente avaliou as vias aéreas. Agora nós iremos ver a ventilação do paciente, onde você vai ver os movimentos respiratórios, frequência respiratória, se o paciente está cianótico, se ele tem desvio de traqueia, se tem alguma coisa que possa impedir essa respiração do paciente, tá bom? Isso você vai fazer rápido, você vai fazer em segundos, você vai ter que fazer a inspeção, a palpação, a ausculta, tudo muito rápido, tá bom? Como eu disse, emergência é tempo, é rápido. Você tem que fazer, às vezes, um atendimento em isso, Darlene, cânula de Guedel. Você vai ter que fazer tudo isso em um atendimento em 5 minutos. Um paciente politraumatizado, onde você vai ter que avaliar vias aéreas, colar respiração, se o paciente parou, começar as compressões, fazer ventilação, estabilizar, parar sangramento, colocar ele na ambulância, ó. Tem casos que você tem que levar no máximo 5 minutos para fazer tudo isso. Tá bom? Então você tem que ser bem rápido, tá? Darleide? Então, você falou um pouco sobre a cânula e falou assim, em relação à numeração. Mas eu já vi muito, porque eu sou da área, a gente faz a medição do canto da boca ao lobo da orelha. Não sei se isso procede. Sim, isso você faz a medição. É só mais uma coisa para complementar, porque eu vi você falando só a numeração, só para complementar mesmo. Sim. E não, isso é verdade. Você vai fazer a medição do lóbulo da orelha à comissura labial, a comissura da boca, tá bom? Você vai fazer essa medição. E vai colocar. Só que quando você chega lá, você vai ter que ter uma noção. Por isso que eu já coloquei essa tabelinha aqui. Ó, eu já coloquei essa tabelinha, porque quando você vai fazer o atendimento, você não vai pegar a cânula uma por uma para ficar medindo, não. Você já vai ter uma noção. Aquele adulto ali, ele já tem um porte médio, ele está dentro dos padrões. Vamos botar aqui uma verde. Aquele adulto ali, ele já é um adulto mais obeso e tal. A colocação da cânula pode ser difícil, pode ser pequena, não vai ser, porque além do tamanho, tem o calibre dela.
tá? Então, é só para você ter uma noção. A medição você faz, você pega, teve a noção do paciente, uma grande, você pega a grande, faz a medida ali rapidinho e já, pá, coloca, tá? Então, isso aqui é só para, eu só estou passando, porque isso realmente é um treinamento que vocês têm que ter. Essa parte vocês têm que ter esse treinamento de medição, de colocação, para ter uma boa noção do que é urgência e emergência e o que é um atendimento ali rápido, tá? Vamos lá, continuando. Então, gente, aqui no B a gente vai dar prioridade à respiração do paciente. O paciente está ali cianótico, você percebeu que a frequência respiratória dele está baixa. O paciente começou a ficar cianótico. A expansibilidade torácica do paciente já não está tão visível. O que nós vamos fazer? Vamos ventilar o paciente. Como? Antigamente o pessoal fazia boca a boca. Hoje em dia já não faz. Corre esse paciente vomitar, ter secreção. Tá? Então, dentro do nosso suporte básico de vidas, dentro do nosso equipamentozinho que vamos fazer o atendimento, nós vamos ter um nosso equipamento chamado BVM, tá? Bolsa, válvula, máscara, tá? Popularmente chamado de AMBU, tá bom? Então, isso aqui ele vai servir para ventilação do paciente, tá? Ao longo das suas vivências práticas e ao longo da sua carreira, você vai poder manusear, você vai ver isso aqui em várias ocasiões. Até dentro intra-hospitalar, quando você vai fazer uma intubação no paciente, você sedou o paciente está sedado, você vai começar a usar o BVM ali para fazer a ventilação até a saturação dele se estabilizar para você tentar fazer uma intubação orotraqueal, tá? Vamos lá. Nosso Czinho, gente, vai ser o C de circulação, tá? Com controle de hemorragia. Ah, Fonte, mas tu não falou que o X é o controle de hemorragia? Sim, você vai identificar a hemorragia naquele momento e tentar parar. O C, nós iremos identificar, vamos tentar fazer uma pressão maior nessa hemorragia. Lembrando que circulação é essencial. Se o paciente estiver parado e tiver com hemorragia, você vai dar prioridade às suas compressões e a hemorragia vai ficar para outra pessoa fazer. Tá? Se o paciente estiver parado, o sangramento é o de menos. Nesse momento. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos avaliar o paciente na questão circulatória. Se ele está tendo frequência cardíaca, se ele está taquicárdico, se ele está bradicárdico. Tá? E onde nós vamos fazer isso? Nos pontos de pulso. Paciente traumático, nós vamos verificar o pulso aonde? No rádio. Não. Nós iremos verificar, ponto carotídeo. Tá? Por que ponto carotídeo? Porque se o paciente está com risco de parada e a sua frequência do seu pulso na carótida está baixo, está filiforme, o paciente vai ter uma parada cardíaca. Vai ficar de uma forma mais... vai piorar. Sim, Darleide. Carotídeo e femoral. Só que o femoral você vai perder muito tempo verificando se o paciente estiver com roupas pesadas. Então, você vai direto aqui no carotídeo. Salve que, se o paciente tiver um trauma e tiver com lesões na região do pescoço, aí você sim vai para a região inguinal, na região femoral. Tá bom? Então, vamos lá. Verificou, o paciente está com pulso filiforme. O que nós vamos fazer? Iniciar nossas compressões cardiotorácicas. Tá? Mãozinha dominante embaixo, sua mão menos dominante em cima, você vai entrelaçar seus dedos e não é a palma da mão, gente. É a região, ó. Tá? Você vai posicionar
medianamente ali, um pouco, 2 dedos assim, abaixo do nosso manúbrio, tá? Lateralizando 1 centímetro ou 2 para a esquerda, e iniciar as nossas compressões torácicas. Tá bom, gente? Então, nesse momento, nós iremos fazer as nossas compressões. Nós iremos fazer uma compressão que vai aprofundar o tórax cerca de 5 centímetros torácicos. Não entendi a parte do paciente longe para cair. Sim. Deixa eu ver aqui quem foi. Eulálio. Sim, Eulálio. Seguinte. Tivemos um acidente. O paciente quebrou ali a perna. Teve uma parada cardíaca e está sangrando. Se não, se o paciente parado, o sangue não circula. Se o sangue não circula, não leva oxigênio para os tecidos. E um dos tecidos primordiais que tem mais necessidade de oxigênio e glicose é o nosso cérebro. Cada segundo que ele passa sem glicose, sem oxigênio, ele morre. Então, você tem que fazer primeiro as compressões para mandar sangue para o cérebro, para que ele não entre em estado de falta de oxigênio, tá? Para prevenir lesões neurológicas futuras, que acontece muito nos casos de parada, que o paciente passa quase 1 hora parado até a sua reanimação ser bem sucedida. E pode causar danos neurológicos, tá? O cérebro fica em hipóxia. Então, damos prioridade, e a hemorragia a gente pede para outra pessoa da nossa equipe cuidar, que é só fazer uma compressão ali rápida ou um tourniquet, caso seja necessário, tá? Então, essa parte. Onde é que eu estava? Sim, vamos lá. Nós iremos começar nossas compressões. Como? Mãos entrelaçadas, região média external, região paraesternal, esquerda, 2 dedos ou 2 centímetros abaixo do nosso manúbrio. Iremos comprimir, que forme o nosso tórax aprofunde até 5 centímetros no adulto e até 3 a 4 centímetros na criança e 3 centímetros no neonato. Tá bom? Que faz ele aproximar o distal do ferimento. Depende. O torniquete, ele vai depender. Se for uma lesão próxima à articulação, nós iremos fazer uma forma mais distal, tá? Mas o torniquete em si, a regra é o quê? Fazemos 5 centímetros acima da lesão. Sempre. Salvo em partes articuladas, que tem que ser feito um pouco mais acima. Tá bom? E caso do femoral, que a gente não vai passar aqui o torniquete na nossa cintura pélvica, não. Nós iremos fazer bem na base do fêmur mesmo, tá? Mas o torniquete é feito 5 centímetros acima da lesão. Tá, vamos lá. O que dá uma compressão de qualidade? A compressão, o aprofundamento torácico até 5 centímetros e o retorno desse tórax ao seu estado normal, tá? Você comprime e ele tem que relaxar. Ele vai se expandir novamente. O retorno torácico e esse movimento que vai corresponder a uma compressão de qualidade. Quantas compressões nós iremos fazer? 30 compressões para 2 ventilações. Você está sozinho? Beleza, você vai lá e começa a comprimir. Vai. 1, 2, 3, 4. E lembrando, gente, posição, braços esticados, nada de... O movimento vai ser dos ombros. Vai ser 1, 2, 3, tá? A força que você vai fazer vai ser a do ombro. Mas eu sou pequenininho, eu vou fazer num cara bem grande. Então, você joga um pouco mais do seu peso em cima, tá? Mas nada de flexionar os seus braços. Braços firmes, esticados,
e o movimento é do ombro, tá? 30 compressões para 2 ventilações. Fonte. Até quando vamos fazer isso? Se você estiver sozinho, você vai fazer isso até o socorro chegar ou até o paciente retornar ou até você cansar. Se você cansar, você tem que parar. Ou se você estiver correndo risco de vida, um risco de morte, naquele momento que você está exercendo os cuidados do paciente. Tá? São as 4 situações que você para. Mas eu vou parar porque eu vou cansar? Se você estiver muito exausto, suas compressões já não são mais de qualidade, você não vai estar ajudando tanto o paciente como deveria. Tá? Mas como vocês vão fazer? Vão lembrar que tem que chamar o socorro primeiro, então as compressões têm que ser feitas até o socorro chegar. Tá? Mas eu sou o socorro. E aí? Nós vamos fazer até o paciente retornar, até o paciente, se tiver risco, se tiver um risco a nossa vida vigente, nós vamos ter que parar. Ou quando a gente cansar, a gente pede para trocar e a gente troca e acabou. Outra pessoa assume, a gente descansa ali um pouquinho e relaxa, tá? E enquanto se estivermos sozinhos, gente, 30 compressões, 2 ventilações. Mas eu não vou meter a boca. Beleza? Faça só a compressão. Mas e a ventilação? Você não pode fazer. Você não vai meter a boca. A não ser que você tenha um objetozinho chamado oromáscara, que é uma máscarazinha, como se fosse aquela de inalação, com um tubo prolongado com abertura, onde você faz a colocada no paciente e vai soprando. Tá? E se você tiver em equipe, você vai estar fazendo as compressões, 30 compressões, e o seu colega vai estar lá em cima com o BVM ali, bem encaixado, na técnica de C, que é o encaixe da máscara, e segurando a máscara no rosto do paciente, e ambusando, dando 1, 2 ventilações. E nessa, enquanto ele está fazendo esse movimento para ventilar o paciente, você já vai observar o tórax do paciente, se ele tem expansibilidade. Tem expansibilidade? Está aí no retorno. Não tem expansibilidade? Verifica se a técnica de pegada está correta, ou se a válvula, que ele tem uma válvulazinha bem aqui, gente. Essa válvulazinha aqui está aberta. Olha, a técnica C é, C na máscara, e segurando o paciente e pegando nariz, boca e parte do queixo do paciente, tá? Vedada, tá? Essa é a técnica. Eu já me deparei com trauma, fratura de fêmur, com rompimento da femoral, com perca severa de sangue, como sempre, e tático. Pude aplicar a vítima até o socorro chegar. É desse jeito mesmo que faz. E o seguinte, uma curiosidade, gente. E essa é uma pergunta que eu quero que vocês respondam agora. Em que momento você tira o torniquete? Isso. Quando você tem suporte hospitalar? Pode falar. Atendimento médico. Isso, gente, vocês só vão tirar o torniquete, na verdade, dentro da sala de cirurgia, com o cirurgião presente e já preparado para a cirurgia. É o momento que vocês tiram o torniquete. Tem literaturas que falam, você não pode deixar o torniquete por mais de 1 hora. Você não pode ficar folgando e afrouxando de 5 em 5 minutos. Porque cada afrouxada que você der, jorra sangue, tá?
Então, isso já foi retirado. Isso era uma técnica que era aplicada, mas já foi retirado. Então, você só vão, o torniquete só vai ser retirado dentro da sala de cirurgia, com o cirurgião presente, com tudo preparado para fazer todo o procedimento para fechar aquela artéria para que não tenha mais essa hemorragia, tá? Lembrem-se disso. Então, veja, ó. Esse aqui é a compressão, gente. Posição das mãos, externo, e veja, ele comprime 5 centímetros do tórax. E quando você comprimir, você vai ter, ó, que deixar ele voltar a seu estado normal, tá? Isso é uma compressão de qualidade. A posição, veja só, braços esticados, base da mão, ombros num ângulo de 90 graus e o nosso corpo em um ângulo de 45, tá? Frente ao chão. Um ângulo de 45. Porque nós iremos fazer toda a força com a região do ombro e se o paciente for muito grande, nós iremos botar um pouco do nosso peso para fazer as compressões. Tá bom? E é um caso que vocês podem pegar um paciente muito obeso em unidade e não ter força suficiente, então você pode jogar seu peso em cima, tá? Opa, Márcio, pode falar. Tem gente que fala que às vezes pode ocorrer a quebra de costelas e que isso, né, isso é comum mesmo ou não? Isso é muito comum. Quando vocês forem fazer as compressões, principalmente em idoso, a primeira comprimida que vocês vão dar, vocês vão escutar o trek das costelas. Entendi. E o idoso quebra muito. É muito comum em reanimação, não importa a idade do paciente, o paciente sai com 1 ou 2 costelas quebradas. Tá? Isso ocorre muito. Mas aí é previsto, então, continuar, porque o que importa é a via aérea e depois trata essa questão da costela, não é? Isso, é aquele negócio, é risco-benefício. É melhor quebrar a costela e o paciente viver, ou o paciente morrer com as costelas tudo intactas? Então. Então, David, Soldados Americanos, 3 horas, meu amigo, 3 horas de um tecido sem oxigenação é muito tempo isso aí, viu? É muito tempo. Pode falar, Guilherme. Mas, nesse caso, quando ocorre a fratura das costelas, não vai ter o risco de ter uma hemorragia? Olha, depende. Porque quando você está fazendo as compressões, veja que quando você está fazendo as compressões, o que vai quebrar são essas costelas, a região da parte frontal do tórax, tá? O risco, nossa preocupação é a costela quebrar e dar uma perfurada no pulmão, ou a costela quebrar e perfurar a aorta, tá? Mas quando você comprime, as costelas vão quebrar para dentro. Elas vão fazer isso aqui, ó. Vão romper e elas só voltam a fazer um arco, tá? Elas têm um risco de perfurar o pulmão, mas não é tão grande. Então, como eu falei, é um risco-benefício. O paciente está para morrer naquele momento, está em parada cardíaca. O coração dele está parado, não está tendo frequência, não está tendo bombeamento de sangue, está deixando os cérebros e muitos tecidos sem oxigênio, sem glicose. O paciente vai morrer. Então, você vai fazer aquilo ali. Ah, quebrou umas costelas? Vai recuperar. Mas o paciente está vivo, tá? Então, paciente em gaspe é possível reverter com RCP. Olha, gaspe é meio complicado porque envolve muita coisa. O paciente em gaspe ele pode estar com falência múltiplas, o pulmão já está falhando, o coração já está nos seus momentos finais, mas você tenta. Sempre, sempre, sempre lembra, gente. Paciente parou, reanima. Começa a compressão, começa a ventilação. Ah, mas o paciente não tem chance de viver mais por conta disso, por conta daquilo. Não importa. Você só não vai fazer a reanimação em um único caso.
se o paciente decidir que não quer reanimação. Aí você não faz. No mais, o que tiver, você tá lá em cima e comprime, ventila e ventila. Entendeu? Isso, somente se não tiver o ONR, ordem de não reanimação. Aqui, ó. O paciente está perdendo sangue, o que é que nós vamos ter? Geralmente um choque hipovolêmico. Então, coloquei essa tabelinha aqui também só para vocês terem uma noção da questão do choque, da perda de líquido, tá? Que é a perda sanguínea de até 700 ml, é classe 1, 750 a 1.500, classe 2, de 1.500 a 2.000, classe 3, e classe 4 acima de 2.000 ml de sangue, tá? Nesse caso, cada um você vai ter a perda de 15, 30, 40 ou acima de 40% do sangue corporal. O paciente ele vai estar com PA normal, tá? Até na classe 2, a partir da classe 3, ou seja, acima de 1.500 ml de sangue perdidas, sua PA vai começar a diminuir, assim como sua frequência de pulso, e a sua frequência respiratória vai começar a aumentar, tentando compensar, tá bom? Vamos lá, o que seria essa ordem? Maria Clara, a ONR é a ordem de não reanimação. Geralmente, alguns pacientes que já passam por procedimentos muito dolorosos, já estão no hospital há muito tempo, câncer em estado terminal, geralmente eles assinam essa ordem de não reanimação. Se eles pararem, parou. Eles querem ir tranquilo, não precisa reanimar, tá? É a ONR, a ordem de não reanimação. Paciente de CA terminal faz também, geralmente tem ordem. Isso. Nama Santos. Geralmente isso acontece. O paciente em câncer terminal, eles assinam essa ordem para não fazer a reanimação, mas a questão do CA é muito complicado porque você vai ter que avaliar uma gama de coisas. Se o paciente está em estado terminal, como é que está a questão do sofrimento dele, e isso é uma conduta. Se o paciente não assinou a ordem, a equipe médica vai fazer essa reunião para que possa ser decidido e chamar a família junto para que eles participem dessa decisão de não reanimar ou reanimar o paciente nesse estado, tá bom? É uma questão muito delicada, já é um mundo totalmente diferente, tá, gente? Nada, só falar. Disfunção neurológica é o nosso D, tá? O que vamos fazer no D? Nós iremos avaliar se o paciente está consciente, basicamente. Vamos avaliar se ele está falando, se ele está se movimentando, se ele está sentindo dor, se não está sentindo dor, se ele está desmanhado, se ele está sonolento, reação pupilar, porque cada uma desses vai indicar uma lesão cerebral. Tá? E dentro dessa avaliação neurológica, nós iremos ver dois casozinhos, que é em casos mais graves, que é chamado de decorticação e... Poxa, me fugiu a palavra. Mas o paciente ele vai fazer dois movimentos que correspondem a um edema cerebral por conta do trauma. Geralmente descerebração e decorticação. Isso, muito obrigado, descerebração. Isso vai indicar se o paciente teve ou não uma hemorragia intracraniana, que vai aumentar a PIC, que é a pressão intracraniana, causando uma herniação cerebral pelo nosso forame magno. E cada momento desse, o paciente vai apresentar uma decorticação e uma descerebração, que corresponde ao aumento da pressão intracraniana, e se o paciente descerebrelou, isso aí, vocês vão só abençoar o bichinho e deixa ele passar, tá? Porque aí não vou dizer que é impossível reverter, porque eu não sei, mas é quase impossível reverter isso. Até agora eu não sei de ninguém que conseguiu reverter uma descerebração, tá? Então, no D, nós iremos avaliar o nível de consciência, tá? Como nós iremos avaliar isso? Com a nossa escala de coma de Glasgow, tá?
eu acho que vocês já ouviram falar dela, tá? Nossa escala de coma de Glasgow é essa aqui, onde nós iremos avaliar nossa abertura ocular, tá? Seja ela espontânea, ou quando você chama, ou quando você toca o paciente, eu tenho que fazer um estímulo doloroso, tá? Ou se você precisa faz o estímulo, chama e o paciente não responde, é irresponsivo, tá bom? A nossa resposta verbal, que é o paciente está orientado, está falando ali com você, o paciente está falando assim, oi, tudo bem? Tá? Você sofreu um acidente, eu sou fulano de tal, vim aqui lhe ajudar, e tal, o paciente está responsivo, está cooperativo, ou se ele está confuso, tá bom? Caso ele está confuso, ele fica meio desnorteado, não conhece, não sabe o que aconteceu, tá? Eles falam palavra imprópria, você pergunta como é seu nome, ele fala, cadeira. Você sabe onde é que você está? Você fala, mãe, tá? Então isso, e fala palavras incompreensíveis, ele começa a balbuciar, tá? Ou não tem resposta nenhuma. E a resposta motora, que ele vai obedecer a comandos, você pede, levante o braço, ele levanta, levante o braço direito, ele levanta o direito. Se ele só localiza a dor, você a pé dá uma pressiona aqui, a orelha, ou a região aqui com a sua falange na região do nariz dele, ele vai sentir a dor de, tá doendo. Ou se ele só movimenta, ele é reativo à dor, você faz um estímulo doloroso nele. E, gente, não se faz mais aqui, tá? Aqui no Brasil, depois da atualização, você não faz mais estímulo doloroso aqui, porque marca o paciente, tá? Você pode fazer aqui na orelha, aqui, ou então na unha, você segura a unha aqui e aperta, isso dói pra caralho. Então, isso você pode fazer, o paciente só retira, tá? Olha aqui, as flexões anormais, que é a decorticação, e as extensões anormais, que é as descerebrações, ou não tem resposta nenhuma, tá? E a escala de coma, como vocês estão vendo aí, cada pontinho, cada reação dessa tem uma numeração. A pontuação máxima dessa escala, dizendo que o paciente está legal, está bem, está perfeito, ele pode levantar, vai, embora, que ele vai, é 15. E a mínima, gente, é 3. Que essa escala, ela não zera, tá? Ela não zera. Tem um detalhezinho aqui. Se dentro da escala de coma de Glasgow o paciente chegar a 8 pontos, é necessário que faça uma intubação orotraqueal nele, tá? Então, 8 pontos na escala de coma de Glasgow, você intuba o paciente. Quando teve a atualização do PHTLS, eles também alteraram a escala de Glasgow. Eles colocaram a escala de coma de Glasgow, mais a resposta pupilar. E como é que vai funcionar? Vai ser desse jeito, gente. Vamos fazer quando o paciente tem extensão castógrafa. Quando o paciente tem extensão, eu acho que é lesão na caixa torácica, né? Se o paciente tem uma lesão na caixa torácica, dependendo da lesão, você vai fazer. Tá? Você vai fazer RCP, dependendo da lesão. Seja uma lesão extensa, onde você veja a exposição óssea do paciente, as costelas estejam bem fraturadas, tá? Bem fraturadas assim, com exposição, que você veja que é impossível, você não faz. Mas, no mais, você vai fazer. Tá? Sim, sim. Só que assim, Nelson, a questão do coma alcoólico, você vai perceber que mesmo o paciente não estando em coma em si, ele vai ter algumas características por conta do álcool. Às vezes a pessoa bebe demais, não consegue falar, vai balbuciando.
fica desorientado. Se você for pegar um bêbado e aplicar a escala de coma de Glasgow, ele pode dar 8 ali, brincando, tá? Então, a questão do trauma é mais usada. A questão do coma alcoólico, você vai ter que ver a questão da história clínica dele. O que ocasionou aquele desmaio, por exemplo, o que ocasionou aquele estado, se o paciente está em coma alcoólico, é unidade hospitalar direto, só bota oxigênio nesse paciente e vai para o hospital, tá? Se ele parar, é reanimação. Pode botar glicose também, não tem problema não. É até bom. Mas em questão de avaliação da escala de coma de Glasgow na pessoa alcoolizada, é complicado porque você vai ter que levar em conta esses fatores também, tá? Vamos lá. Alguém levantou a mão? Não, né? Tá. Voltando aqui. Darleide, pode falar. Uhum. Tá, peraí. Vai. Darleide? Tá ouvindo? Tô ouvindo. É assim, porque falaram da descelebração, que na verdade são os membros que encurvam, né? Mas também na descelebração também tem a questão do tórax, né? Como eu falei, a extensão e a paralisia dos membros inferiores. É essa questão que eu estou em dúvida, fazer ou não a RCP? Porque assim, o paciente ele vai estar em coma, não é? Porque sim. a descelebração vai ser isso. O paciente vai estar em coma. Pode ser ele como alcoólico, como achar que deve a questão da RCP. A minha dúvida é essa, fazer ou não fazer? Porque, assim, o tórax vai estar estendido, ele vai estar com paralisia nos membros inferiores. Como eu devo agir nessa situação da RPC? Porque, assim, é um paciente que a gente pode designar que não possa ter mais jeito, né? Não sei, posso estar errada. É uma questão que eu tenho de dúvida em Tá. relação a isso. Deixa eu te falar aqui. Quando o paciente descelebrar, poxa vida. Quando o paciente estiver nesse estado, você vai ter certeza de uma coisa. A pressão intracraniana dele aumentou, o cérebro está invaginando pelo forame magno, está tendo lesão porque não está indo sangue para lá, não está indo oxigênio, não está indo glicose, então ele já está tendo uma lesão por conta de falta de nutrientes, está tendo uma lesão por fricção, que é quando, como eu disse, o cérebro vai invaginar pelo forame magno, então ele vai ser pressionado, tá? A pressão intracraniana vai aumentar e vai continuar empurrando ele. Então, esse paciente, você pode... Já não tem tanto o que fazer. O paciente descelebrou, o paciente entrou nesse estado, vai ser difícil por conta da hiperextensão, ele vai ter um tônus muscular maior por conta da reação, tá? Então, geralmente, o que acontece é o paciente entrando no estado de descerebração, eles já param o RCP porque não vai ter muito o que fazer, tá? Se tiver um preparo muito bom na ambulância e os profissionais conseguirem manter toda aquela calma para fazer a atuação, o procedimento no paciente correto, tem uma coisa que pode reverter, que é feita para diminuir a pressão intracraniana, tá? Que é o manitol. Então, o manitol é aplicado nesse paciente para que ocasione a diminuição da pressão intracraniana. Mas é mais difícil se o paciente descerebrar. É. Entendeu? Então, vamos lá, a gente dá continuidade. Voltando. Nessa nova escala, a gente vai fazer todo aquele procedimento da abertura ocular, da resposta verbal, resposta motora. Vamos fazer ele e vai ter agora a resposta pupilar. Tipo de pupila.
anisocórica, isocórica, tá? Se ela vai estar midriática ou sem fotorreação em ambas. Que aí, no caso, o paciente está com midríase, tá? O paciente está em midríase. Veja só. O paciente está midriático. Não, peraí. Apontador ali, pronto. O paciente está midriático. Pupila dilatada, anóxia ou hipóxia severa. O paciente pode ter tido um choque, ou parada, TCE ou hemorragia. Tá bom? Então, quando o paciente. Ou uma coisinha a mais, se não está aqui, gente, o paciente pode estar drogado. Assim também tem a questão midriática. Se o paciente tiver com miose, pupilas bem contraídas, pode ser reação à luz, lesão no sistema nervoso central ou uso de toxinas, algumas toxinas também. Anisocóricas, que é quando está uma midriática e uma miótica. Isso corresponde a um AVC ou um TCE. No caso, vai ser no lado contrário à midríase. Se a midríase é do lado direito, o AVC ou o TCE foi do lado esquerdo. Se a midríase é do lado esquerdo, o TCE ou o AVC foi do lado direito. Viu? É invertido. E as pupilas normais, que são as isocóricas. Tá bem? Então, isso nós iremos avaliar. E dentro disso aqui, nós iremos avaliar a questão da reação luminosa. Vamos passar a luz. O natural é o quê? Colocamos a luz na pupila, a pupila contraia. Tá? Ela vai se contrair. Caso não tenha reação, ela vai ter tido uma lesão por conta do TCE em região do sistema nervoso central, no nosso cérebro. Tá? Então, voltamos aqui. Se o paciente teve reação pupilar ao estímulo, se o paciente teve as reações, a pupila está ok, ele não ganha ponto. Eu vou já explicar por quê para vocês. Se somente tiver uma ao estímulo luminoso, somente a direita estimular, a esquerda não, ele ganha um ponto. Se nenhuma das duas tiver reação luminosa, ele vai ganhar 2 pontos. Ah, e por que se ela tiver bem, se ela tiver todo ok, ela não ganha ponto? Por quê? Após realizarmos a escala de coma de Glasgow e dar, por exemplo, digamos que o paciente chegou para a gente, abriu os olhos quando a gente chamou o nome dele. São 3 pontos. Mas você falou que o paciente perguntou o nome dele. Aí o paciente falou, cavalo. Fala inapropriada. Fala confuso, inapropriada, tá? Então, mais 3 pontos. Ixi, ficou aí parecendo um B. Mais 3 pontos. Você pediu para ele movimentar, ele não movimentou, ele só localizou a dor. Mais 5 pontos. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. No total deu 11 pontos. Nosso paciente está com 11 pontos na escala de coma de Glasgow. Beleza. Aí você foi fazer o quê? Vai avaliar a pupila. Passou a luzinha na pupila, somente uma reagiu. Nós iremos diminuir esse ponto. A reação pupilar, ela vai ser
a diminuição desses pontos na escala de coma de Glasgow, ou seja, nosso Glasgow do paciente agora é 10, não 11, tá? Então, essa correção que eles fizeram na escala para a reação pupilar é justamente por isso, porque pacientes que estavam numa escala onde estava com, digamos, 10 pontos, 10 pontos na escala, mas nenhuma das pupilas reagia, na verdade ele estava com 8 pontos na escala de coma de Glasgow, tá? Aí com 8 pontos você faz o quê? IOT, intubação orotraqueal. Mas antes dessa correção, ele estava com 10 e não era intubado, o paciente piorava, ele entrava em coma e isso prejudicava o paciente na questão da sobrevida dele, tá? Então, a nova correção bota a reação pupilar como uma diminuição da pontuação para que tenha uma abordagem melhor na avaliação neurológica, tá? Tá tudo bem até aqui, gente? Show. Vi um paciente midiático na ausência por droga. É o pessoal geralmente que dá um pegazinho na marihuana, rapaz, a pupila ó, aumenta. Vamos lá. E vamos para a nossa última, para o nosso E, que o E vem de exposição ao paciente e controle de hipotermia, tá? Chegou lá, o paciente, fizemos tudo isso que foi falado. Avaliamos, no X, a gente viu se tinha hemorragias graves, no A, a gente viu a permeabilidade das vias aéreas, se estava pérvia, se não tinha nenhum material dentro da boca do paciente. No B, a gente viu a ventilação, se o paciente estava respirando, se precisava de uma ventilação. No C, nós vimos a circulação, se o paciente estava em parada, se não estava, se tinha outra hemorragia, controlou aquela hemorragia, tá? No D, a gente viu a avaliação neurológica do paciente, escala de coma de Glasgow. Chegamos no E. O que nós vamos fazer no E? Nós vamos passar tesoura em tudo. Corta roupa, corta calção, corta tudo, porque nós temos que expor o paciente para que possamos ver se ele não tem nenhuma lesão que seja escondida pelas roupas ou esteja em algum lugar que nós não estamos vendo, tá? Às vezes o paciente está lá, tá bem, você avaliou, não tem nenhuma lesão. E às vezes ele pode ter uma lesãozinha ali nas costas, que pode ter sido perfurado o pulmão, ou então uma lesão ali na região inguinal, que possa ter perfurado a artéria inguinal, e tá? Ele pode estar com um trauma abdominal fechado, tá? Ele pode ter lacerado o baço, lacerado o fígado, tá com hemorragia intraabdominal, com aquela concentração de sangue. Então, nós temos que expor o paciente para podermos verificar se não há nenhum tipo de lesão a mais. Tá? O nosso é isso. E o controle de hipotermia. Um paciente politraumatizado ou traumatizado, ele pode ter queda da temperatura dele. Então, a temperatura dele vai cair. Ele vai ter uma hipotermia. Então, nós temos que controlar essa hipotermia. Tá? Como fazemos isso? Geralmente, dentro das ambulâncias de resgate, tem uma manta térmica, que é a manta que é feita, você cobre o paciente ali e mantém a temperatura do corpo. Caso não tenha essa manta térmica, você vai ter que conseguir alguma coisa um pouquinho mais quente, cobertor, alguma coisa. Se você tiver no acidente traumático, você pode pedir para alguém aquecer o soro no micro-ondas, cobrir o paciente e botar esses soros próximo a ele, tá? Mas iremos prevenir a questão da hipotermia, porque a hipotermia também pode matar esse paciente. Tá bem, gente?
E lembrando, gente, uma coisa. Tudo isso que nós falamos, o X, o ABCDE, toda essa questão do controle de hemorragia, verificação de permeabilidade das vias aéreas, da circulação, da nossa ventilação, avaliação neurológica e exposição do paciente, nós temos que fazer isso rápido. Urgência e emergência é uma coisa que temos que fazer em minutos. Tanto que na primeira avaliação nós sempre falamos assim, nós temos o Gold Minute, nosso minuto de ouro, que é o momento que a gente faz a avaliação geral e já faz os procedimentos, coloca o paciente na ambulância e vai embora. Tá? Caso você esteja sozinho e presencie um acidente ou uma parada, chame o SAMU, ligue para a emergência, se você estiver no Brasil, o SAMU, se você estiver no Paraguai, os bombeiros ou a polícia, e comece a fazer os procedimentos. Lembre também, primeiro você, depois sua equipe, depois as pessoas ao redor, por último o paciente. Tá? Que foi que eu deixei de falar. Gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, estou aqui. No mais, obrigado. Isso foi um pouco do Fiz meu algumas conhecimento. anotações aqui, se puder explanar agora. Eu não quis Sim. interromper no meio da sua palestra aí, para não ficar muito pausado e perder o seu raciocínio. Se você autorizar, eu posso colocar algumas informações a mais Por aqui. favor. Sobre só o pessoal se atentar sobre a região que está junto aí trabalhando, porque quando é trauma, essas coisas, principalmente no Paraná, é o CIAT, né? É mais o pessoal do Corpo de Bombeiro que faz. O SAMU não pega muito esses casos. Ou também se atentar aí a questão da rodovia, né? Sim, E sim. tem os resgates de rodovia também. Com relação ao XABCD lá na hora da via aérea, você tinha comentado de colocar o dedo na boca para retirar algum tipo de secreção. Não está recomendando muito devido a uma possível um TCE, com uma crise convulsiva, e você está fazendo essa varredura. E pode ocasionar aí uma perca de membro dentro da boca, que o paciente não vai ter o controle aí do fechamento aí da boca, né? E não, essa questão, se o paciente estiver inconsciente, aí você faz aquela retirada rápida. Sim, por mais que... Se ele entrar em crise convulsiva, nesse meio termo que é o problema, entendeu? Na hora que você estiver fazendo essa varredura. E com relação ao torniquete, o que você se baseou foi o qual PHTLS? 2018. Tá, PHTLS 2010, o PHTLS 10ª edição, que creio que foi 2023 para 2024. O torniquete, ele está mais indicado aí nas regiões inguinal e axilar. Se eu não me engano, deve ser lá no capítulo 3, que você vai pegar essa informação. E não está mais próximo aos 5 centímetros, porque se for um trauma com perda de membro, esses 5 centímetros com a retração da artéria, ela vai dar aí uma síndrome compartimental. Por isso que eles estavam indicando mais a região proximal ao tronco aí. Tá, ok. Eu vou dar uma olhada. Mas essa questão com relação à manta térmica, a gente fez o resgate lá no Rio Grande do Sul, e o pessoal estava colocando manta térmica em todo mundo com relação a essa parte da hipotermia. A hipotermia aí, o pessoal tem que se atentar primeiro que a manta térmica, ela serve como se fosse uma caixa de isopor, né? Porque se o paciente estiver quente, você colocando a manta térmica, você vai manter ele quente. E se o paciente estiver frio, né? Aí com uma hipotermia, você vai manter ele frio. Então, sempre se atentar a colocar um tecido entre o paciente e a manta térmica para poder dar esse aquecimento no paciente melhor. Tá ligado? Nada. Nicole? Cadê o link para presença? Tá. Vou pedir aqui para as meninas colocarem. Obrigada. Nada. Gente, espere um pouquinho a aula acabar, os colegas tirarem a dúvida, que a gente vai colocar o link. Bom, queria agradecer ao Valdécio por essa aula.
Muito boa, Valdécio. Obrigada por você trazer as atualizações da TLS, mesmo porque é isso que vai cair no Revalida, né? Quanto mais atualizado, melhor. Eu fiz o curso o ano passado e o que a gente vê é bastante, todo ano, na verdade, basicamente sai uma atualização nova da TLS, e isso é muito importante para quem vai fazer a prova do Revalida. Agora, no momento, parece que é algo que está distante, mas vocês vão ver que vai estar bem próximo cada vez mais. Valdécio, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula dele, à disposição também, e aguardo vocês amanhã. O link a Júlia já mandou aqui, está aqui do ladinho. Podem preencher a presença de vocês. Queria pedir para vocês abrir a câmera para a gente registrar o dia de hoje também, mais uma vez. Vamos lá. 1, 2, 3. Todo mundo dando um sorriso. Prontinho. Galera, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Bom, obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso. E até a próxima. O link não está funcionando e eu não tenho como fazer pelo QR Code. Boa noite, obrigada. O que acontece? Com relação ao link, como simultaneamente várias pessoas tentam acessar, fica dando erro mesmo. Espera só um pouquinho, 1 minutinho só, que é o tempo do pessoal preencher, que aí você já vai conseguir colocar seus dados lá certinho. Ok, obrigada. Fernanda, esse link é para você preencher a sua presença. Você vai colocar o seu nome completo, a sua catraca, o seu RG e o seu e-mail, para você preencher a sua presença de hoje. Não é para colocar o nome aqui no chat, tá bom, gente? Alessandra, se você não conseguir fazer pelo QR Code, tem um linkzinho aí, a gente está acabando de mandar aí, dá uma olhadinha, daí você entra no link e preenche por lá. O pessoal que conseguiu já colocar a presença, pode ir saindo da chamada, que eu vou ficar auxiliando só os que não conseguiram, tá bom?
Eu não consegui, não. Vera, você tentou de novo? Aline, clique de novo no link. Fecha tudo e clique de novo. Ah, perfeito, Vera, bom demais.